A história do Avro Vulcan começa nos anos inquietos após a Segunda Guerra Mundial. Quando a Grã-Bretanha viu pela cortina de ferro, percebeu que a União Soviética era sua nova ameaça existencial. Em 1947, o Ministério da Aeronáutica britânico exigiu um bombardeiro a jato de 4 motores capaz de lançar arma nuclear dentro do território soviético. Ele precisava voar alto, rápido e sobreviver. Na Avro, o projetista-chefe Roy Chadwick deu uma olhada na especificação e começou a trabalhar em algo que não se parecia em nada com qualquer bombardeiro que já tivesse voado antes. A maioria dos bombardeiros da época mantinha formatos conservadores, asas retas, fuselagens retangulares e proporções herdadas da era das hélices. A ideia de Chadwick não era nada disso, ele foi além. Um projeto radical de asa delta, larga e triangular, com 4 motores a jato embutidos e quase sem fuselagem, parecia mais uma asa voadora que um avião. Em poucos meses, o projeto foi submetido e o tipo 698 da Avro venceu, junto com o Handley Page 80 da Handley Page, que se tornaria o Victor. Antes mesmo da silhueta do Vulcan ser definida, o projeto evoluiu rapidamente. As aletas nas asas foram substituídas por uma cauda vertical única, o nariz foi alongado e surgiu um pod distinto na fuselagem. A ideia de quase asa voadora se transformou em algo mais próximo da máquina que as pessoas agora conhecem como Vulcan. Tragicamente, o homem que a criou não viveu para vê-la voar. No mesmo ano, Chadwick morreu em um acidente aéreo e seu assistente Stuart Davis assumiu o comando após sobreviver. Como novo chefe de design da Avro, caberia a ele transformar o conceito estranho, elegante e futurista em um bombardeiro real. Antes de criar um protótipo em tamanho real, a Avro fez aeronaves experimentais menores chamadas Avro 707S em escala de 1/3. Esses pequenos deltas, apelidados de Mini Vulcans, ajudaram os engenheiros a explorar a estranha aerodinâmica da asa delta. Foram intensamente pilotados, com velocidades de pouso e manuseio analisados. A Força Aérea Real chegou a cogitar usar o 707C de 2 lugares como treinador para as equipes do Vulcan. Ao final, só uma variante de 2 assentos foi construída, mas os dados do 707 foram valiosos. Em 1952, o primeiro protótipo em tamanho real do Vulcan, o tipo 698 VI-770, ficou pronto para voar. Parecia o próprio futuro, um delta limpo, puro, sem curvatura na borda da asa e com linhas mais afiadas que os Vulcans posteriores. Projetos de aeronaves atuais passam por simulações e milhares de horas de testes de software antes do primeiro voo tripulado. No início dos anos 1950, a abordagem era mais direta e, por vezes, assustadora. Instrumentos do cockpit eram filmados e analisados quadro a quadro por equipes de aprendizes. Durante os testes de frenagem de emergência, um fotógrafo era fisicamente amarrado ao trem de pouso dianteiro da aeronave, sem gaiolas de proteção ou sensores remotos. O homem e a câmera estavam a poucos centímetros da pista na velocidade de pouso. Em 30 de agosto de 1952, o comandante Holly Falk pilotou o VX-770 em seu primeiro voo. Falk preferiu um manche de caça ao invés do volante de bombardeiro e o utilizou intensamente. Durante aquele primeiro voo, 2 pequenos painéis triangulares, as portas do trem de pouso principal, se soltaram e caíram ao chão, mas o Vulcan continuou voando sem problemas. Em 1953, um ano depois, o tipo 698 ganhou o nome oficial, Vulcan. Ele se tornaria uma das formas mais reconhecíveis da Guerra Fria. O desenvolvimento inicial não foi tranquilo. O primeiro protótipo usou motores Rolls-Royce Avon, pois os Olympus previstos para o Vulcan ainda não estavam prontos. Motores Armstrong Siddeley Sapphire foram usados por pouco tempo, mas o desempenho real veio com os motores Olympus. Ainda assim, manobras rápidas mostraram fortes turbulências na asa. A solução foi redesenhar totalmente a borda de ataque da asa, com o entalhe e inclinação icônicos presentes em todas as versões de produção. Os aviões Vulcan começaram a chegar à Força Aérea Real em 1956, equipando o 83 o Esquadrão em 1957. O mundo mudava rápido e as defesas aéreas soviéticas melhoravam assustadoramente. A Grã-Bretanha havia investido pesado em uma força de bombardeiros nucleares, a Força V, composta por Valiants, Victors e Vulcans, e agora esses bombardeiros corriam o risco de serem superados. Em 1957, o Livro Branco de Defesa redefiniu a política britânica, focando na dissuasão nuclear e tecnologia de mísseis para o Vulcan.
Isso acelerou o desenvolvimento do B-2 com motores Olympus mais potentes, asa maior, sistemas elétricos aprimorados, reabastecimento em voo e um conjunto de guerra eletrônica muito mais avançado. Instalado em um cone de cauda ampliado, o B-2 tornou o Vulcan um bombardeiro bem mais capaz de sobreviver como era necessário. Voar pelo espaço aéreo soviético com bombas nucleares não guiadas estava cada vez mais suicida. A Grã-Bretanha desenvolveu o Blue Steel, míssil nuclear de longo alcance lançado a até 160 km do alvo. Os Vulcans receberam um compartimento embutido para acomodar o grande míssil, e no solo, a barbatana traseira era dobrada para liberar espaço. Após o lançamento, o Vulcan voltava para casa e o Blue Steel subia à estratosfera rumo ao alvo. O próximo passo seria ainda mais ambicioso, o Skybolt, um míssil balístico lançado do ar americano. Os Vulcans poderiam carregar dois, um sob cada asa. Muitos B-2S foram construídos já com os pontos de fixação prontos. Após anos de problemas técnicos, os americanos cancelaram o Skybolt em 1962, acabando com as esperanças da Força Aérea Real de manter uma força de dissuasão nuclear aérea avançada. Com a Marinha Real assumindo o papel nuclear com os submarinos polares, o Vulcan perdeu seu futuro nuclear. A história do Vulcan quase terminou ali. Ele passaria a carreira como escudo da Grã-Bretanha, sem lançar bombas em combate, mas a história tinha outros planos. Em abril de 1982, a Argentina invadiu as Malvinas. A Grã-Bretanha precisava mostrar que podia revidar no Atlântico. O que se seguiu foram as missões Black Buck, entre as mais longas incursões de bombardeio já feitas. Com uma complexa cadeia de aviões-tanque Victor reabastecendo-se no ar, um Vulcan foi levado por milhares de quilômetros para atacar a pista em Porto Stanley. Os ataques causaram apenas danos físicos modestos, mas o efeito psicológico foi enorme. A Argentina manteve grande parte de sua frota de caças para proteger o continente de possíveis ataques de Vulcan que não ocorreram. Essas missões levaram à criação da última variante do Vulcan, o K-2 Tanque, em só 50 dias. Os engenheiros converteram bombardeiros B-2 em reabastecedores aéreos, enchendo seus compartimentos de bombas com enormes tanques de combustível e acoplando um pod de mangueira e drogue sob a cauda. Com grandes marcações brancas sob as asas para guiar as aeronaves receptoras, os K-2 pareciam desajeitados, mas foram essenciais durante o conflito. Na década de 1980, a carreira do Vulcan na Força Aérea Real já estava no fim. O último esquadrão foi dissolvido em 1984, restando apenas o voo de exibição do Vulcan para manter a aeronave no ar em funções cerimoniais. Duas aeronaves mantiveram a tradição, primeiro a 426-426, depois a lendária XH-558. Por anos, elas impressionaram nos shows aéreos britânicos, exibindo uma máquina que o público pensava nunca mais ver. Em 1992, isso também acabou. XH-558 fez seu último voo na Força Aérea Real, depois foi vendida e voou para Bruningthorpe em 1993. Muitos pensaram ter visto o último Vulcan voar, mas estavam errados. Em 1997, um grupo liderado por Roberto Fleming iniciou o planejamento do retorno da XH-558 aos céus. A tentativa parecia impossível. A Autoridade de Aviação Civil classificou o Vulcan como tipo complexo, exigindo grandes inspeções, ampla documentação e conhecimento técnico em engenharia, numa escala inédita para voluntários, com financiamento igualmente assustador. A aeronave exigiria milhões em restauração, nova fiação, motores revisados, reparos de corrosão e aviônicos modernos. O ponto de virada foi em 2004, quando o Fundo de Loteria do Patrimônio deu quase 3 milhões de libras ao projeto Vulcan to the Sky. Doações do público somaram milhões. Engenheiros e voluntários da Marshalls of Cambridge, ex-RF, começaram uma reconstrução tão extensa que beirava a construção de uma nova aeronave. 5 milhas de fiação trocadas, corrosão removida e reparada, sistemas revisados, motores novos instalados e equipamentos militares redundantes retirados. XH-558 voltou a voar aos poucos, mas continuava enfrentando crises. Em 2006, estouros de orçamento quase acabaram com o projeto. Uma campanha de arrecadação de última hora, com uma doação de 500 mil libras de Sir Jack Hayward, salvou o projeto por alguns dias. Em 2007, Bruntingthorpe teve a primeira partida de motor da aeronave em quase 10 anos.
Testes de táxi seguiram, com elevação do trem de pouso dianteiro e uso do famoso paraquedas de frenagem. Em 18 de outubro de 2007, sob céu limpo e diante de multidões no aeródromo, XH-558 decolou. Para seu primeiro voo em 14 anos, o que seria um salto rápido, virou uma missão cheia de manobras. Ela sobrevoou antigas bases Vulcan, depois retornou para um pouso perfeito. A multidão foi à loucura. O gigante da Guerra Fria voltou da extinção. Entre 2008 e 2015, XH-558 foi destaque nos shows aéreos britânicos. Dezenas de milhares de pessoas compareceram ao show só para vê-la. Em 2012, ela teve uma decolagem abortada ao ingerir detritos em 2 motores. Ambos foram destruídos, porém a aeronave sobreviveu. Apesar dos sustos anuais com o financiamento, a paixão do público mantinha o Vulcan no ar. Finalmente, no final de 2015, a jornada chegou ao fim. Após 8 anos incríveis e centenas de apresentações, XH-558 fez seus voos finais. Mudanças regulatórias após o acidente de Shoreham e o fim do apoio da British Aerospace, Rolls-Royce e Marshalls selaram seu destino. Ela foi desligada pela última vez em outubro de 2015. Hoje ela permanece preservada, motores silenciosos, mas memórias vivas. Ela nunca lançou uma arma nuclear, nem cumpriu sua missão original. Em vez disso, o Vulcan se tornou algo muito mais poderoso, um símbolo da engenhosidade de uma nação. Guardião da Guerra Fria, veterano das Malvinas e, por fim, graças ao público que o adorava. A maior ressurreição de uma aeronave já vista na Grã-Bretanha. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso me ajuda muito.